Bom dia a todos. Vamos para mais uma meditação da Bíblia. Hoje a gente vai meditar em um assunto bem interessante sobre o plano da salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, correto? Se o salário do pecado é a morte, quando Adão e Eva pecou, eles deveriam morrer. É lógico, a matemática de Deus é bem simples. E por que, quando Eva comeu do fruto que a serpente enganou ela, por que Eva não morreu? Hoje a gente vai ter uma reflexão sobre isso. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entender, que o Espírito Santo possa traduzir essa mensagem em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Por que Eva não morreu quando comeu o fruto? Sabe por quê? Porque o plano da salvação, ele vem muito antes da fundação do mundo. Lá em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte viu João Batista, João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tem outra passagem que diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, o plano da salvação já estava feito antes de existir a humanidade. Deus já tinha um plano da salvação. O pecado não pegou Deus de surpresa. Deus, ele resgatou a humanidade antes que ela entrasse em pecado, em decadência. Foi por isso que Eva não morreu, porque Deus já tinha um plano se o ser humano pecasse. E esse plano da salvação vem nos acompanhando até o dia de hoje. Então eu e você, hoje, temos a oportunidade desse plano da salvação. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conhecia o pecado, Jesus, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos justiça de Deus. Então, por que só Cristo tem o poder de nos perdoar? Não há outro homem, não há outra pessoa nesse planeta que faça esse trabalho de intercessão. Só Cristo pode nos reconciliar com Deus. Por quê? Porque ele não pecou. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo morreu sem pecado. Então, ele tem toda a autoridade para nos cobrir com a sua justiça e misericórdia. Se nós for até a Cristo, ele não vai nos lançar fora. A matemática é bem simples. Porque só Cristo pode perdoar pecados? Porque ele morreu sem pecado. E agora, com o seu sangue, ele nos purifica e nos perdoa pela fé. Anulamos a lei pela fé? O apóstolo Paulo disse. Não. Antes confirmamos a lei. Então, que Deus abençoe o teu dia, que você possa refletir sobre essa passagem e se esconda aos braços de Jesus. E um bom dia.